É com muita alegria que nós chegamos mais uma vez até você com este programa que leva a palavra de Deus até os lares aqui na cidade de Dourados. Minha gratidão sincera por você estar aqui na nossa companhia neste momento para estudarmos juntos a palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana de Dourados tem a alegria de levar este programa no ar e chegar até o seu lar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu não sei se você que me ouve tem o hábito de ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus e é a nossa única regra de fé e de prática. Nós temos um zelo muito grande com o que nós ensinamos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser confundida com absolutamente nada. O testemunho interno que as Escrituras dão de si mesmo é que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas com este entendimento de que ela é a palavra de Deus, nós não a confundimos com absolutamente nada em tempo algum. E eu quero narrar dois fatos da história que tentaram desmerecer a palavra de Deus, a Bíblia, enquanto o livro de Deus revelado para trazer a vontade de Deus aos nossos corações. No período da Idade Média, a Bíblia foi substituída pela tradição, e esse foi um grande problema que excluiu a Bíblia da mão do povo. No ano de 1229, foi proibida a leitura da palavra de Deus. O homem comum, o leigo, não podia ler as Escrituras. E a Idade Média é marcada como a Era das Trevas. Qual treva? A treva espiritual, onde não há leitura da palavra de Deus, meditação, pregação fiel da palavra de Deus, o coração do homem fica nas trevas. A Bíblia diz, onde não há profecia, o povo se corrompe. Então, no período da Idade Média, quando a Bíblia foi retirada, nós temos os relatos mais absurdos da história da igreja a respeito deste período da Idade Média. Quando a Bíblia foi descoberta e retornou para a mão do povo com a Reforma Protestante do século XVI, quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, língua popular do povo da Alemanha, o alemão mais simples, a palavra de Deus começou a chegar nos lares e houve um avivamento espiritual. Porque a palavra de Deus, que fora trocada pela tradição, volta agora para as mãos do povo. E um dos princípios fundamentais que a Reforma deixou em toda a história da igreja, que marca a igreja até hoje, é exatamente o livre exame das Escrituras. O que é o livre exame das Escrituras? Todas as pessoas podem estudar a palavra de Deus. Ela não é um livro só para teólogos. Ela é o livro da família, o culto doméstico. Você ler cada dia uma porção das Escrituras, ou com a família, ou particularmente, ou das duas formas. A verdade é que o culto doméstico é uma forma de você ler a palavra de Deus na sua casa, porque a Bíblia não é livro para teólogos. Eu sou teólogo e falo isso com toda clareza e tranquilidade. A Bíblia você pode ler, porque o Espírito de Deus vai te dar a compreensão das Escrituras. Então, durante a Idade Média, a palavra de Deus foi retirada do povo e foi trocada pela tradição.
Quando a reforma traz a Bíblia de volta para a mão do povo e mostra que todos podem ler as Escrituras, o livre exame das Escrituras é para dizer que ela é o alimento espiritual que Deus tem para a sua alma. Mas vejam, é o livre exame das Escrituras, ou a livre leitura das Escrituras, não é a livre interpretação das Escrituras. Não quer dizer que cada um de nós, nem eu, nem ninguém, pode pegar a Bíblia e interpretar do seu jeito, para você falar assim, mas é o jeito que você entende, eu entendo diferente. A Bíblia tem uma leitura só, a Bíblia, ela tem uma verdade só, ela não tem várias verdades, ela é a palavra de Deus. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os tempos passaram e ficou claro para a igreja que a Bíblia é a palavra de Deus, e a tradição, ou seja, a história da igreja, ela não concorre com as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, e somente a Bíblia, e nada mais senão a Bíblia, é a palavra de Deus. Os nossos tempos modernos, a confusão aumentou. Agora, se na Idade Média o que concorria com a palavra de Deus era a tradição, nos nossos dias o que concorre com a palavra de Deus e tem concorrido com a palavra de Deus, além da tradição, são as revelações humanas. As pessoas se levantam e dizem, Deus está me revelando, Deus está me dando aqui uma revelação nova, fora das Escrituras. Eu quero dizer para você que esta não é a orientação que a palavra de Deus nos dá. Nós lemos aqui no livro de Gálatas, uma carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, e exatamente para orientar os Gálatas contra estas correntes que o apóstolo sabia que haveria de vir durante a história da igreja. E no capítulo 1 do livro de Gálatas, nós encontramos a seguinte orientação do apóstolo Paulo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O que Paulo está explicando aqui aos Gálatas, capítulo 1, os versos 6 a 9? Paulo está dizendo que nada pode concorrer com a palavra de Deus e com o evangelho de Jesus Cristo que nós recebemos para proclamar. Este evangelho já nos foi revelado, nós o recebemos, ele está revelado nas páginas da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e cabe a nós hoje, como pregadores do evangelho, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não querer buscar uma revelação fora das Escrituras, mas pegar o evangelho das Escrituras, que é o poder de Deus para a salvação do pecador, que é o poder de Deus para a transformação da família, é o poder de Deus para transformar o coração do homem e anunciar este evangelho. Paulo está dizendo, ainda que nós, ele está falando dele como apóstolo, ou mesmo um anjo vindo do céu. Eu acho muito interessante essa linguagem de Paulo aqui, porque não é um anjo vindo de paradeiro desconhecido, sei lá de onde veio esse anjo, não. Paulo diz que ainda que um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Você sabe o que é anátema?
Anátema quer dizer maldito, amaldiçoado ou repudiado. Não pode concorrer com as Escrituras nem a tradição, nem as revelações humanas tão comuns no nosso dia. E o discurso é muito bonito, porque parece que quem não tem essas revelações, a igreja que não faz a sua pregação em cima dela, não tem o Espírito Santo, o que não é verdade. Mas o que Paulo está nos dizendo é que nós não podemos nem pregar e nem receber, nem aceitar um evangelho que vai além do evangelho revelado nas Escrituras Sagradas. Eu vou dar um intervalo aqui e nós vamos continuar esta conversa no segundo bloco do nosso programa. A Bíblia somente é a palavra de Deus, nem a tradição, nem as revelações modernas podem concorrer com a palavra de Deus. Vamos ao intervalo, depois nós vamos continuar este assunto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Muito bem, nós estamos no segundo bloco aqui do nosso programa, nesse dia de hoje. Estamos falando sobre a suficiência da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus. Nada mais senão a Bíblia, somente a Bíblia é a palavra de Deus. Este foi um dos lemas da Reforma, sola Scriptura, ou seja, somente as Escrituras é a palavra de Deus. Palavra de homem é palavra de homem, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Nós dissemos que nem a tradição e nem as revelações modernas podem concorrer com a palavra de Deus, com o que está registrado nas páginas da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E eu agora quero te dar o embasamento bíblico disto. O apóstolo Pedro, quando escrevia a sua segunda carta, ele vai falar sobre esta suficiência das Escrituras. Fala assim o tema: a superioridade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é superior a todas as coisas, inclusive o que eu falo aqui, se não estiver respaldo na palavra de Deus, é anátema. Você não tem nenhuma obrigação de aceitar no seu coração, se não estiver na palavra de Deus. Olha o que Pedro registra: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem
em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em seu coração, no nosso coração. Sabendo primeiramente isto, olha o que Pedro está falando aqui. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Este registro de Pedro está na segunda carta do apóstolo Pedro, guarda bem esse texto, segunda carta de Pedro, capítulo 1, os versos 16 a 21. O que Pedro está falando aqui, narrando aos seus leitores e a nós como leitores das Escrituras? Pedro está dizendo aqui o seguinte: olha, nós estivemos com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Lembra daquela passagem lá dos Evangelhos? Está registrada nos Evangelhos. Jesus, juntamente com alguns dos seus discípulos, Pedro, João, estavam lá no Monte da Transfiguração, e de repente apareceu para eles Elias e Moisés, e Cristo falando com eles, e de repente eles ficaram tomados, perplexos de ver aquela cena. E Jesus, então, olhando para aqueles discípulos, e eles ouviram aquela voz do céu. Pedro está falando aqui: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Pedro está assim narrando esta experiência dele, e ele está dizendo assim: olha, nós estávamos lá no Monte da Transfiguração, nós ouvimos aquela voz que veio do céu, e essa voz dizia: este, se referindo a Jesus, é o meu filho amado em quem me comprazo. Olha que Pedro está narrando a sua experiência. E Pedro então está dizendo aqui: olha, essa é a nossa experiência. Nós estávamos lá, nós somos testemunhas, nós vimos, nós ouvimos, mas não fiquem na nossa experiência. Muitas pessoas deixam a palavra de Deus e começam a pregar as suas experiências pessoais. Todo servo de Deus, toda serva de Deus tem experiências maravilhosas com Deus, não resta dúvida. Essas experiências servem para nós, para o nosso crescimento espiritual, para o testemunho, mas elas não podem substituir a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Olha, nós estávamos lá, nós ouvimos a voz, nós vimos, nós somos testemunhas oculares destas coisas. Só que ele diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. A palavra profética aqui é a palavra dos profetas. Pedro está dizendo: a nossa experiência foi muito boa, mas o que confirma que Jesus é o Filho de Deus e que deve vocês se apegarem a Ele é pela palavra profética, a palavra dos profetas. Pedro está se referindo aqui à galeria dos profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, todos aqueles profetas. Só nesta galeria dos livros dos profetas na Bíblia são 17 profetas, 5 maiores e 12 menores. Pedro está se referindo a essa galeria dos profetas. A nossa experiência foi muito boa, mas o que confirma, eu tenho como muito mais sólido, muito mais confirmado para o testemunho de vocês, porque vocês conhecem a palavra dos profetas, e vocês sabem que nenhuma porção das Escrituras, nenhuma profecia das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, provém de particular elucidação. Nenhum de nós hoje, meu querido telespectador, tem autonomia para levantar e dizer assim: não, o Senhor está falando comigo,
é subjetivo. Quando eu prego para você a palavra de Deus, como estou pregando aqui agora, você pode pegar a sua Bíblia na sua casa, ir lá, colocar o dedo na página das Escrituras e confirmar o que eu estou falando. Mas se eu estivesse aqui neste estúdio falando assim, o Senhor está me revelando, qual critério você teria? É subjetivo. As Escrituras é a palavra de Deus e a nossa regra de fé e de prática, não as experiências humanas. É por isso que há tanta confusão religiosa hoje. As pessoas estão abandonando a palavra de Deus e pregando as suas próprias experiências pessoais. Pedro diz aqui, nenhuma profecia provém de particular elucidação. Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você sabe o que isso significa? Isso significa que nós corremos num grande erro quando nós deixamos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, e começamos a correr atrás de palavras de homens, aqui, ali e acolá. Nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, do subjetivismo humano, do relativismo religioso, ou do relativismo moral, ou do relativismo ético. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. E é com esta palavra que Jesus vai julgar o mundo quando Ele voltar. É com esta palavra que a igreja é edificada. É com esta palavra que se retira do coração do homem a hipocrisia, a mentira, o ódio, a falsidade. É esta palavra aplicada pelo Espírito Santo ao nosso coração que nos dá vida. Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meu querido telespectador, eu quero concluir esta nossa meditação da palavra de Deus e falando da importância da palavra de Deus, a grandeza, a supremacia da palavra de Deus para nós, dizendo o seguinte: nunca troque a Bíblia, a palavra de Deus, por nada, nem pela tradição e nem pelas revelações humanas, esse movimento de profetismo que está varrendo o nosso país de norte a sul, trazendo tanta confusão aos corações humanos. Não troque a palavra de Deus por nada. Deus não nos poupará se nós trocarmos a palavra dele, negociarmos a palavra dele, os valores da palavra dele, por qualquer outra coisa desta natureza. Nem pela tradição, nem pelas revelações humanas tão comuns nos nossos dias. Lembre, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nosso Deus, nós oramos pelos nossos telespectadores. Pedimos que a palavra do Senhor seja amada, crida e respeitada por cada um. Que as confusões do coração do homem sejam retiradas pela palavra do Senhor aplicada ao nosso coração, pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Muito bem, nós voltamos aqui no último quadro do nosso programa. Hoje nós falamos sobre a importância da Palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, você passa ali na Igreja Presbiteriana, a Igreja do Relógio, que eu vou doar uma Bíblia para você ler com a sua família. A Bíblia é a Palavra de Deus, onde nós encontramos conforto para a nossa alma, e o Espírito Santo aplica a Palavra de Deus ao nosso coração para gerar vida dentro de nós, sem confusão e sem engano. Olha, eu quero fazer um convite para você estar conosco nos trabalhos da igreja. Domingo às 9 horas da manhã nós temos a escola dominical. Temos classe para todos os tipos, todas as faixas etárias. Criança, adolescente, adulto, jovem. Nós temos classes de escola dominical para estudar a palavra de Deus, e nossa igreja é zelosa no estudo, no ensino da palavra de Deus. E você é nosso convidado. Domingo às 9 horas, todo domingo às 9 horas nós temos a escola dominical. Às 19 horas e 30 minutos nós temos o culto de louvor e gratidão a Deus, e você está convidado a participar conosco dos nossos cultos. Você precisa de adorar a Deus, é um dever de todo homem adorar a Deus, é um dever de todo ser humano. Nós somos criaturas que Deus nos criou para tributar a Ele a glória que é devida ao seu santo nome. E você está convidado a fazer parte conosco do nosso culto todos os domingos às 19 horas no templo ali da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja do Relógio, como vocês conhecem aqui em Dourados. Também quero convidar você para um curso bíblico que nós estamos dando, e estamos nos profetas menores. Esse curso chama Visão Panorâmica da Bíblia. Estamos estudando o Antigo Testamento, livro por livro, dando uma visão panorâmica. É uma aula por livro. E já estamos nos profetas menores. É sua última chance de acompanhar conosco os estudos do Antigo Testamento, tá bom? Depois nós vamos passar para o Novo Testamento. Esse curso chama Visão Panorâmica da Bíblia. E nós temos outros convites para fazer para você. Hoje são estes. E não deixe de ler a sua Bíblia, de ler a palavra de Deus e de se apegar a ela. Palavra de homem é palavra de homem, mas a Bíblia é e sempre será a palavra de Deus. Jesus diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.